essa passagem na palavra de Deus, o Jonas, quando se levantou e foi para o lado contrário, ele saiu e foi a um porto. E ali ele comprou uma passagem. Irmãos, quando a palavra de Deus fala comprar uma passagem, isso acontece muito comigo, acontece conosco, quando nós ouvimos a voz de Deus e nós não damos todo o valor daquela palavra, daquilo que o irmão falou, daquilo que foi falado para nossas vidas. E quando a gente compra uma passagem, é quando eu e você duvidamos da palavra e pagamos para ver. Às vezes vem uma palavra para mim e para você dizendo: irmão, irmã, tem algo que não está andando na sua vida, tem algo que não está indo para o lado correto, mas o nosso entendimento, a gente olha e diz: não é assim, calma que eu sei das coisas. Isso, irmão, para nós parece importante porque realmente nós sabemos da nossa vida, mas às vezes a gente não sabe o propósito de Deus com a nossa vida. Aleluia! E aí nós paramos e pensamos: não é bem assim, irmão, vai dar errado, não é esse jeito, não, é do meu jeito e vai ser assim. E daí a gente paga para ver. E quando nós pagamos para ver, irmão, acontece muita coisa. E aqui a gente vê que na vida de Jonas, quando ele pagou a passagem, ele entrou no navio e desceu para o fundo do navio. Tudo começa, irmão, nas nossas vidas, quando Deus chama nós para o Evangelho, traz nós, coloca aqui, e sempre tem algo para mim, tem algo para você fazer. Às vezes nós pensamos que o algo a fazer na igreja, para o ministério, é nós vir até o púlpito, pregar a palavra, faz parte, irmão. Mas se nós pensarmos que ele era para ir pregar a palavra para um povo em que Deus não queria mais saber do povo, mas colocou ele para ir falar e dizer, alertar ele, assim como Deus diz para nós hoje: ei, em tal dia eu vou acabar com a cidade, em 40 dias eu vou acabar com a cidade. Então Deus estava dando um tempo, dizendo um tempo estabelecido, assim como nós hoje temos um tempo. Eu e você temos um tempo para nós tomar a nossa decisão, para nós se arrepender. Glória a Deus! Em tudo na nossa vida, irmão, para nós ouvir a voz de Deus, nós precisamos reconhecer em primeiro lugar que nós estamos errados, que o errado é eu, que eu preciso entrar no caminho, entrar no chamado de Deus. Mas qual é o meu chamado? Via eu conversando com o irmão no carro, falando a respeito do nosso chamado. Irmão, nosso chamado é aquele do qual Deus falou comigo e com você. Aí nós pensamos: não, mas o meu chamado é o que o pastor disse para mim. Ele disse para mim que é para mim dirigir culto. Isso é uma vocação que o pastor acha que você tem, porque você fala bem, você consegue conversar com as pessoas. Mas realmente, qual é o teu chamado? Glória a Deus! O que é que Deus chamou você para fazer? O que Deus falou contigo? Porque, irmãos, se nós prestarmos atenção, Deus fala com cada um de nós. Aleluia! Quando Ele fala com nós temos que começar a entender qual é o ID de Deus na minha vida e na sua vida. Porque muitas vezes, irmãos, nós entendemos que, como a liderança da igreja convida a pessoa para louvar, convida a pessoa para fazer algo para Deus, a gente já entende: esse é meu chamado. Pode ser que seja, mas de repente o teu chamado pode ser lá fora. Porque eu acredito, lendo essa passagem, irmãos, que o nosso chamado, se for para nós levar a mensagem para pessoas, e nós parar para pensar que naquele tempo era um povo inteiro que estava perdido. Lá tinha só aquilo que não agradava a Deus. Aí hoje, irmãos, quem é o ninivita? Quem é esse povo, irmão? O ninivita pode ser a pessoa que está junto trabalhando com nós, as pessoas que estão aí na rua. Um ninivita pode ser alguém que às vezes está também dentro da igreja. Porque, irmãos, hoje esse ninivita nada mais é que uma característica de algo que não agrada a Deus. Aleluia! E quem é que precisa falar com essas pessoas? Quem é que precisa mostrar para a pessoa que ela não está no caminho, que ela não está fazendo a coisa certa e que precisa de um arrependimento? É nós. É eu, você que temos que sair e anunciar a palavra de Deus.
Precisa pregar, irmão, para anunciar a palavra de Deus? Com a vida? É só pregar com a vida? Irmãos, uma das coisas que mais faz uma pregação fluir é a minha vida e eu vivendo aquilo que Deus colocou em mim. A minha obediência, o meu jeito de andar, o meu jeito de falar, o meu jeito de agir. Tudo aquilo que tem como característica de um cristão ser diferente, irmão, é isso que faz nós ali na rua pregar. Não precisa nós levantar a mão, não precisa nós sair com a Bíblia levantada, é só olhar a nossa obediência, é só olhar o jeito que nós se comportamos. Porque, irmãos, se nós parar um pouquinho para pensar, vamos lá. Quando Jonas saiu do lugar onde ele estava, ele começou uma fuga. E nessa fuga, se nós levarmos o texto, começar a ler o texto profundamente, ele foi para Tarsis, até Jope, até o porto. E nesse porto, irmãos, se nós for estudar novamente esse livro, nós vamos perceber que desde onde ele partiu, a tendência dele foi que ele desceu a Jope e desceu para o fundo do navio. Então nós prestamos atenção que cada vez que nós fugimos da presença de Deus, a gente vai se distanciando da presença de Deus. Porque quanto mais longe, irmãos, nós estivermos da presença de Deus, para nós voltar cada vez fica mais difícil. E sempre, irmãos, de tudo o que acontece na nossa vida, quando a gente se distancia do Senhor Jesus, se distancia da presença de Deus, as coisas parecem que não estão acontecendo. Parece que está tudo difícil, está tudo complicado. E a gente consegue perceber que quando a gente foge do chamado de Deus, as coisas cada vez vão ficando pior. Vamos pegar o texto de novo para nós não fugir. Quando ele estava dentro do navio, assim como eu e você estamos nessa vida, nós temos oportunidade. E houve uma oportunidade para Jonas. Tinha um navio que estava indo para outro lugar. E se nós prestarmos atenção, quantos barcos, quantas oportunidades, quantos navios nós já pegamos e partimos para outro rumo que não era a presença do Senhor. Oportunidade no qual, irmão, pode ser algo que não era para mim fazer, algo que não era para mim dizer, algo que a gente percebia que tinha tudo para dar certo indo para cá, mas a gente pega uma oportunidade que foi oferecida para nós dizendo: esse é o jeito certo de fazer, essa é a maneira certa de fazer, e nós pegamos um rumo contrário daquilo que Deus falou conosco. Porque, irmãos, toda vez que nós fizemos algo que não agrada a Deus, é aí que está o afastamento de nós da presença de Deus. Deus não se afasta, a presença de Deus sempre está conosco, mas quando nós vamos se afastando, cada vez fica mais longe. E quanto mais nós vamos se distanciando da presença de Deus, mais coisas vão acontecendo. E nesse distanciamento, irmão, nós temos coisas na nossa vida que nós carregamos como um casamento, nós carregamos o trabalho e principalmente nossa vida espiritual. Então tudo isso, irmão, é considerado um barco, porque o nosso casamento é um barco, o nosso trabalho também é um barco, a nossa vida espiritual também é um barco. Glória a Deus. Aí eu falo para os irmãos, se nós temos esses 3 tipos de barco, se no casamento há alguma coisa de ruim que está acontecendo, alguma discórdia, muita briga, não há um consentimento dos dois, um está fazendo a coisa certa, o outro não, o outro está com o mesmo espírito de Jonas, e percebe que no casamento está dando um problema, tem uma dificuldade, não há um convívio bom entre os dois, há muitas discórdias, muitas brigas. Isso, irmão, mostra para nós que ou estamos com o espírito de Jonas, ou temos um Jonas no nosso casamento. Porque ao mesmo tempo, irmão, que Jonas esteve dentro do barco, se os irmãos e continuar lendo a história, os marinheiros, irmão, não tinham nada a ver com a vida de Jonas. Mas os marinheiros permitiram que Jonas entrasse no barco por um valor. Ele pagou a passagem. Tem muitas coisas na nossa vida, irmãos, que alguém que vem até a nossa vida, ou aconselha a nós, ou entra em nossa vida, e às vezes paga para entrar na nossa vida.
paga para dividir o barco conosco. E muitas vezes nós começamos a ver que está balançando a nossa vida, está balançando o casamento, a vida espiritual não está indo bem. Por quê? Porque tem conselhos, porque tem pessoas que estão no teu barco, e essas pessoas são pessoas que não estão fazendo algo em que Deus pediu para ela fazer, e por causa daquela pessoa, você também está balançando no barco. E o que nós temos que fazer, irmãos? Nós temos que começar a entender aonde está o Jonas na nossa vida. E geralmente, irmãos, ele está bem escondido, como ele estava no barco. Ele estava no fundo. Tanto é que os marinheiros começaram a pensar o que está acontecendo, tiraram coisas do barco, coisas importantes, não entendiam, porque era um vento muito forte, um vento diferente. Vamos pensar, irmão, vento diferente. Eles se apavoraram porque eles disseram: esse vento nós nunca passamos. Que tempestade é essa? E às vezes eu e você temos algo na nossa vida que a gente diz: Senhor, eu estou fazendo tudo certo, mas por que algo não está dando certo na minha vida? Se eu estou fazendo certo, eu vou à igreja, eu oro, eu faço tudo o que é pedido, e assim mesmo continua. Irmãos, temos algumas coisas em nossas vidas. Conversava com o pastor Jacir a respeito de que, irmão, às vezes nós temos coisas bem pequenas, mas muito escondidas em nossa vida. E essas coisas às vezes refletem nas nossas vidas. Vamos pensar um pouco, irmão. Um perdão que nós deixamos há muito tempo guardado, uma mágoa no nosso coração, um perdão, algo que nós devíamos ter feito, mas a gente não fez, isso ficou na nossa vida e vai ficando. E às vezes, irmão, aquele pequeno detalhe, aquele perdão, irmão, eu falo muito a respeito do perdão, porque é isso que às vezes atrapalha muito a nossa vida. Porque, irmão, se nós deixar guardado uma mágoa no nosso coração, bem lá no fundo, guardado, quieto, se nós não vamos mexer naquilo, e nós não liberar, irmão, o perdão, para que Deus possa fazer com que aquela vida onde eu não liberei o perdão ainda, ela possa dar continuidade. Eu estou atrapalhando o ministério de alguém. Irmão, precisa sair e falar para a pessoa que perdoa a pessoa, liberar o perdão. É só você conversar com Deus no íntimo e dizer: Senhor, esqueci tudo aquilo que aconteceu. Deus vivo, não tenho mais mágoa no meu coração. Irmão, não lembro mais daquilo que aquela pessoa fez para mim. Irmão, o perdão é uma das coisas que, por mais que eu e você tente escapar, porque a gente fala, muitas vezes nós falamos a palavra desculpa, e aí, o irmão José está falando dos marinheiros. Os marinheiros só tiveram sossego, só parou o vento quando Jonas reconheceu e disse: eu sou o errado. É eu que não estou fazendo o que Deus pediu. O Deus que fez a terra, fez o céu, fez o mar. E mesmo assim os marinheiros olharam: vamos jogar esse homem. E os irmãos leem que no texto, os marinheiros no início estavam orando aos deuses deles. Isso dá um significado para nós, que eles não adoravam a Deus, eles adoravam a deuses. Então eles estavam intercedendo, pedindo ao Deus deles, e nada acontecia. Quando Jonas saiu e eles foram falar com ele disse: o Deus que fez a terra, fez o mar, aleluia, esse que está cobrando de mim, essa tempestade é por causa de mim. Glória a Deus. Isso é um reconhecimento que Jonas teve do erro. E ao ter um reconhecimento, ele disse: agora vocês podem me jogar que vai cessar. Quando ele foi jogado, cessou a tempestade. Na vida dos marinheiros, irmão, vamos prestando atenção. A tempestade não cessou na vida dos marinheiros, não de Jonas. Na vida do Jonas começou aquilo que a gente chama de angústia, de agonia, quando eu e você decidimos pagar para ver se é de Deus ou não é de Deus. Eu sempre digo, irmãos, que a palavra de Deus, quando ela é pregada, ela é anunciada, quando vem no louvor, quando vem algum irmão com a profecia, irmãos,
pegue a palavra de Deus, pegue o culto por inteiro, coloque no seu coração e diga: tudo é para mim. Mas dentro do seu coração você coloque 2 repartimentos. Um deles você diz assim: ó, eu aceito a palavra, eu aceito o louvor, mas a oração que o irmão fez eu vou guardar no meu coração, e quando eu chegar no meu lar, vou entrar no meu quarto, vou me ajoelhar e vou falar com Deus para que Ele venha confirmar na minha vida aquilo que me deixou dúvidas. Aleluia. Mas nunca, irmão, pague para ver se é ou não é de Deus. Mas, irmão, eu vou ter que aceitar tudo. Não, irmão, guarde no seu coração. A dúvida da palavra de Deus, se é ou não é, pode levar nós a pagar um preço. E esse preço, irmão, Jonas pagou para ver. E voltando ao texto, Jonas foi jogado ao mar, e ao jogar ao mar cessou o vento, a tempestade na vida dos marinheiros. Não de Jonas. Jonas começou aquele sofrimento no qual eu e você vamos se afastando da presença de Deus, vamos indo cada vez mais longe, e cada vez, irmão, cada passo que nós damos distante de Deus, nós vamos se afundando. E daí vem os problemas, vem as dificuldades, vem aquilo que a gente olha e não sabe o que está acontecendo. Mas, como Deus é misericordioso e sabe da nossa vida, quando Jonas foi jogado ao mar, Deus sabia que precisava de Jonas. E Deus manda um peixe. Glória a Deus. Aí eu pergunto, irmãos, quantos de nós e quantos de nós já estivemos dentro de um peixe? Quantos de nós já estivemos em algum lugar, em alguma provação, em que nós tivemos o mesmo sentimento de Jonas, de agonia, de achar que tudo estava acabando, de que tudo não tinha mais jeito, de que era o fim? Mas nós tínhamos um entendimento ainda no nosso pensamento, no nosso coração, que precisávamos pedir perdão. Aleluia. E Jonas foi o que ele fez na agonia. Falou com Deus, reconciliou com Deus e pediu mais uma oportunidade. Aleluia. E nós vamos ver Deus, aleluia. no segundo que diz: e orou Jonas ao Senhor das entranhas do peixe, disse: na minha angústia clamei ao Senhor, e ele respondeu: do ventre do inferno gritei, e tu ouviste a minha voz. Isso, irmão, é aquele lugar onde eu e você, se nós não estivermos, já passamos por ali, aquela agonia, onde só Deus pode ouvir a nossa voz. Aleluia. Nós vamos ver irmãos e irmãs orando por nós, intercedendo por nós, porque nós estamos passando por um processo, nós estamos passando por algo que, ao olhar de qualquer um dos irmãos, de qualquer um que está perto de nós, diz: como esse irmão está sofrendo, vamos orar por ele. E os irmãos oram, e os irmãos dizem: mas não acontece nada. Gente, quando nós estamos num processo que foi o que Jonas passou, aleluia, irmão, Deus, por mais que tenha nossas orações, que faz parte, temos que orar. Enquanto não houver um arrependimento meu, teu, daquilo que Deus falou conosco, que nós estamos na rebelião, fazendo aquilo que Deus não se agrada, que é fugir da presença dEle. Quando nós se colocamos a ouvir a nossa vontade, não a vontade de Deus, nós estamos indo ao contrário. O irmão falou uma vez que o profeta Jonas, alguns dizem que ele é um profeta fujão, mas ele é muito parecido com alguns de nós, que somos aquele crente que está sempre na contramão, não do pecado, na contramão da vontade de Deus. Deus pede algo, a gente faz outro. Deus pede obediência, nós desobedecemos. Deus pede que nós sejamos fiel, nós somos infiel. E nós vamos procurando oportunidade, vamos procurando navios, até que uma hora nós encontramos grandes peixes. Às vezes nós encontramos situações em que a gente está lá, irmão, posicionado, não consegue se mexer, não consegue fazer nada, e precisamos só em espírito falar com o Senhor. Aleluia. E pedir para Deus: Deus, me coloca de novo no caminho. Deus vivo, aleluia.
me coloca Glória a no Deus, rumo aleluia. daquela cidade, me coloca no rumo da igreja, me coloca na sua presença, Deus Senhor. vivo, aleluia. A gente precisa, irmão, pedir para Deus: Senhor, eu quero Deus, fazer aquilo aleluia. que o Senhor tem para a minha vida, não o que eu quero fazer. Jesus, aleluia. E por isso precisamos ouvir essa voz. E quando o Jonas falou, pediu, Deus deu mais uma oportunidade para Jonas. Mais uma. E levou ele até a beira do mar. E no 3 diz: e veio a palavra do Senhor a segunda vez a Jonas, dizendo: levanta-te, vai à grande cidade de Deus e vivo, prega aleluia. a eles. Glória a Irmãos, Deus, segunda. aleluia. Eu sempre tenho comigo, meus irmãos, ouvindo essa passagem, se Deus não tivesse, digamos, abortado a missão do Jonas, que era fugir da presença dele, creio, irmão, que até hoje ele estaria fugindo. Então há algumas situações na nossa vida que, se Deus não abortar a nossa fuga, nós vamos fugir até o dia que o Senhor voltar. Então, irmãos, quando Deus tem um plano na nossa vida e tem algo para mim, para você fazer, irmão, no tempo certo, Deus vai colocar nós no caminho. Pode ser que esse caminho hoje nós conseguimos caminhar, mas pode ser que no nosso caminho alguém vai ajudar nós a caminhar. Aleluia. É pesado, irmão? Sim. Mas quando Deus quer algo de nós, não interessa, irmão, o que ou para onde nós formos. Não tem como nós esconder da presença do Senhor. Ele vê tudo, irmão. Ele observa tudo. Aleluia. Ele ouve tudo. Ele está em todo lugar. Então a nossa fuga de nada vai adiantar. Por que nós passar por um sofrimento? Por que nós passar por uma dificuldade na nossa vida? Sendo que nós, se colocando na presença de Deus, Ele vai nos guiar. Ele vai deixar o Espírito Santo nos orientando aonde eu e você temos que ir, aonde eu e você temos que falar aquilo que nós temos que falar com pessoas, com irmãos, com irmãs, no nosso trabalho, a nossa família. Porque, irmãos, nós vamos fazer a nossa família passar por uma tribulação, passar por um vento, passar por uma dificuldade, se nós, ouvindo a voz de Deus, entendendo que Ele tem tudo preparado para a minha vida. Deus, aleluia. Irmãos, se a nossa caminhada é para ser uma caminhada tranquila, a nossa luta, a Bíblia diz que é contra as hostes, não contra a carne. Então por que nós vamos começar a fazer algo diferente da vontade de Deus, para que viemos passar por ventos, por tempestade, e não ir anunciar a palavra de Deus? Se nós entendemos, irmãos, que quando estivermos na presença de Deus, fazendo a vontade de Deus, vai haver ventos, vai ter dificuldade, vai. Mas quem vai estar à frente? Quem vai estar no barco conosco? Jesus. Ele vai estar conosco, porque essa luta que vai vir, que vai uma luta que na nossa caminhada espiritual nós vamos ter, vai vir, mas Deus vai estar o tempo todo conosco. Se tiver um vento, Ele vai nos proteger. Se tiver um frio, Ele vai aquecer. Se tiver difícil, Ele vai facilitar. Mas isso se estivermos na vontade de Deus. Porque se nós estivermos na nossa vontade, fazendo o nosso querer, fazendo do nosso jeito, não ouvindo a voz de Deus, não entendendo que quem comanda a minha vida, quem comanda a sua vida, é Deus. Aleluia. Por isso que quando usamos aquela expressão que muitos irmãos usam, que Deus em primeiro lugar, eu ouço essa frase, Deus em primeiro lugar, mas se nós prestar atenção, irmão, nós raramente colocamos Deus em primeiro lugar. Sempre quando há algo para fazer a Deus em primeiro lugar, a gente sempre pensa como eu vou fazer, se é longe, se é perto, se é frio, se tem pessoas, se não tem, se lá vai dar certo, se não. Se Deus mandou nós fazer, nós temos que pegar aquilo que Deus nos instruiu e ir. O ir de Deus, irmão, é quando nós saímos ali na rua e começamos a caminhar, Aleluia. sem mesmo nós dar um glória a Deus, sem nós gritar, sem nós fazer nada. As pessoas que estão próximas estão vendo, identificam nós, não pela roupa,
mas pelas atitudes. As atitudes é o que diferencia a pessoa que serve e que não serve a Deus. E Jonas, irmãos, depois de passar por essa tribulação, ganhou a segunda oportunidade e foi pregar para aquele povo. E Jonas, se nós prestar atenção, irmão, a cidade era grande, uma cidade que precisava, segundo as pessoas que fazem a relação de lugares, era um lugar que precisava no mínimo de 3 dias para pregar a palavra de Deus. Jonas fez em 1. Glória a Deus. Jonas não queria, porque aquele povo era muito ruim, aquele povo não prestava. Vocês estão vendo alguma semelhança com hoje, irmão? Aleluia. Irmão, qual é a vantagem que tem eu e você de sair da nossa casa todos os dias, ou sábado e domingo, ou nas quarta-feira, e vir para a igreja e voltar para casa? Isso não é o que Jonas queria? Jonas queria que ficasse essa mensagem só para o povo dele. Ele não queria anunciar a palavra. Aquele povo era muito ruim, já tinham maltratado até os israelitas. Eles não prestavam, eles queriam só maldade, eles matavam, faziam de tudo. Lá ninguém prestava. Jonas não queria ir pregar para aquele povo. Irmão, se nós começarmos a ter esse mesmo sentimento que a palavra de Deus é só para os cristãos, é só para nós que estamos aqui buscando a presença dele, e que aquele povo que está ali na rua não necessita, porque se eles quiserem eles têm que estar aqui, irmão, nós estamos com o mesmo espírito de Jonas. A palavra, irmão, é para todos, e principalmente aqueles que não conhecem. Nós temos que vir aqui aprender e daqui nós começar a pregar. Aleluia. Irmão, mas eu não sei pregar. Eu disse no início, irmãos, a nossa maior pregação é o que a gente vive. Glória a Deus. Então que possamos entender, irmão, que desde o início Jonas, Deus falou com ele e disse, vai. Significa que se ele tivesse ficado no mesmo lugar onde ele estava, ele também não estaria fazendo a vontade de Deus. Porque ele não estava em Nínive, irmão. Jonas não estava em Nínive. Ele teve que ir. Deus diz, vai. Se ele tivesse ficado ali, não precisava nem ter pegado o barco nem a oportunidade. Quantas vezes, irmãos, estamos dentro da igreja, parado, no sentido de a gente vem, canta, a gente vem, ora, faz o nosso trabalho e retorna para casa. E retorna para a igreja. E retorna para casa. Irmão, isso é um ciclo muito bacana, mas para mim e para você. E o ID do Senhor fica onde? Aonde está a parte de nós anunciar o Evangelho? Aqui dentro? Ok? Pode, se nós trouxermos todos os ninivitas aqui para dentro da igreja, ok, o trabalho é completo. Mas isso não vai acontecer. Então temos que eu e você prestar atenção, irmão. A palavra de Deus vai a Nínive. E ela sempre diz, ide. Que possamos, irmão, entender que a palavra de Deus é para todos. Assim como Deus, através da vida de Jonas, pregou rapidamente, dizendo para eles, 40 dias, Deus vai destruir, e saiu para ver o que Deus ia fazer na vida deles. O povo entendeu, e fez o que Jonas fez, no ventre, se arrependeu, pediu perdão, através do jejum, 3 dias de jejum, pediram perdão, Deus entendeu, compreendeu aquela nação e disse, não vou acabar com ela. Aí veio ficou triste, irmão, se nós prestar atenção mais para frente a palavra, Jonas, irmão, Jonas ficou triste porque Deus perdoou aquele povo. Amém. Irmão, a gente lendo a palavra e compreendendo em que um cristão, ele fica triste em ver alguém sendo espiritualmente mais abençoado. Glória a Deus. A gente fica triste de ver um irmão tendo mais do que eu tenho, ganhando às vezes mais espiritualmente do que a mim, vivendo melhor do que eu, e eu tenho uma tristeza no meu coração, porque aquele irmão que está recebendo mais é um irmão que outrora para o mundo não valia nada. E hoje ele está no Evangelho, eu estou há tanto tempo, e ele hoje tem tanto de Deus e eu tenho tão pouco. Porque quando eu começo a pensar que aqueles que chegam
de um mundo em que ele não tem valor nenhum, mas para Deus tem um grande valor. E na obra ele começa a se destacar mais do que eu, porque realmente ele se arrependeu dos pecados. Realmente ele entrou com um propósito. E eu às vezes não tenho muito na minha vida, está parado. Tem algo em minha vida que ainda eu não tirei. Tem algum Jonas que ainda está lá no fundo do barco, que está atrapalhando a minha caminhada. Às vezes eu estou com a mesma proposta de Jonas, eu estou vindo só à igreja, não estou fazendo o trabalho ao Senhor. É claro que o meu ministério dentro da igreja, ele vai ficar mais fraco, ele vai enfraquecer, não vai ter crescimento. Se eu começar a entender, pedir para Deus, Senhor, mostra para mim o que preciso mudar, o que eu preciso tirar da minha vida, para que espiritualmente eu tenha mais do que eu tenho hoje, que eu possa ter algo que aquele meu irmão está tendo, eu quero mais. Porque, irmão, quando a gente vê alguém usado por Deus, alguém com o Espírito Santo, alguém que tem algo tremendo na vida, e a gente dizer que quer ter aquilo ou mais, isso não é pecado, irmão, isso não é inveja, é tu querer ter aquilo também. Aleluia. Mas às vezes, para nós ter aquilo, se nós sentar, se nós pegar e se dobrar o joelho, conversar com Deus e pedir para Deus, Senhor, o que está na minha vida, no meu barco ainda, que eu não tirei? Aquilo que ainda eu não consegui deixar de fazer. Porque às vezes, irmão, no nosso barco, muitas vezes tem coisas, tem atitude, tem coisas ainda que pertencem ao mundo, não pertencem a mim, mas ainda eu conservo em minha vida. Tem um ditado, irmão, de um avivalista, que ele é profundo, irmão, nós possamos entender. Ele diz assim: se há paz entre o pecado e eu, não há paz entre Deus e mim. Então, irmãos, nós temos que entender que se tiver pecado em que nós ficamos em volta dele, não tiramos ele da nossa vida, tem grande chance, irmão, do nosso barco começar a ter ventos, ter dificuldade. Vai ter situações que nós vamos olhar para o lado e vai dizer, está balançando, vai virar. Aí precisa, irmão, daquele arrependimento profundo. Um arrependimento no qual eu reconheço que tenho um erro, reconheço que estou errado. Deus vivo, aleluia. Peço perdão para Deus. Aleluia. Retiro esse Jonas da minha vida. Retiro algo que eu ainda não consegui mudar. Porque a vida de um cristão precisa de mudança. Aleluia. O cristão precisa de mudança. Quando usamos o jargão venha como estás, isso é só para que a pessoa venha conhecer Jesus. Quando conhecemos Jesus, nós mudamos em tudo. Mas isso, irmão, essa mudança na nossa vida, mudança no nosso interior, nas nossas ações, isso tem um tempo. Isso não é de uma hora para outra. Isso depende do quanto eu quero buscar, do quanto eu quero fazer. E se Deus tem um propósito na minha vida, assim como Ele tem um propósito na vida de cada irmão que está aqui, nós vamos saber o tempo correto, porque Deus, através do Espírito Santo, vai estar falando com a minha vida e com a sua vida. Então, irmão, precisamos entender uma coisa. Jonas, somos nós. Todos têm um chamado? Todos. Para que lado a gente está indo, irmão? Será que estamos indo ao contrário da vontade de Deus? Que possamos parar, ouvir a voz de Deus e dizer, Senhor, tudo isso que está acontecendo na minha vida, dificuldade no meu casamento, dificuldade no meu trabalho, dificuldade no meu ministério, estou indo ao contrário, Senhor, que o Senhor possa me colocar no trilho correto, que eu possa ouvir a sua voz, que eu possa entender o seu chamado e que eu possa, Pai, fazer aquilo que o Senhor me chamou. Aleluia. Aí a pessoa pode perguntar, e qual é o meu chamado? Deus, através do Espírito Santo, vai me orientar. E quando nós descobrimos, irmão, o nosso chamado, aí nós temos que ir e fazer, ouvir a voz de Deus. E Deus fala nos louvores, fala nas orações, fala na ministração da palavra. Nós temos que estar atento à voz de Deus. Amém.
Quando eu e vocês falamos que o ouvido, os olhos espirituais têm que estar atentos, é porque esses são os que enxergam e que conseguem entender o que Deus quer comigo e contigo. Aleluia. Quando o Espírito Santo fala conosco, estamos atentos, é para lá que eu vou. Então que possamos, irmãos, nessa noite compreender o chamado, o propósito que Deus deu para cada um de nós. Amém. Todos nós temos algo a apresentar ao Senhor. Nenhum de nós vai ser colocado no Evangelho só para